Voltando nossa live, vou chamar o Padre Antônio de novo, gente, para a gente continuar para a segunda parte agora. Vigilância e discernimento. Vamos lá, voltar todo mundo, já tá todo mundo entrando de novo, já somos 48, nós éramos 280, hein? Chegamos a quase 300. Foi. Bota aí, cadê o povo do Telegram aí, para poder... Deixa eu chamar eles aí. Fiz o povo Telegram Tá que nós bom, temos né? um outro link agora, link da segunda parte. E o bom de tudo isso é que o Instagram, só explicando, o Instagram ele dá um limite de 1 hora para você deixar a live salva. Então nós estávamos prestes a completar 1 hora, nós salvamos a primeira parte, assim todo mundo que não pôde participar agora vai poder assistir depois, vai ficar salva no IG. Assim como essa segunda parte também nós vamos deixar salva, ok? E o pessoal tá doido para ir pro Telegram, viu, cara? Vamos para o Telegram, pessoal. Vamos para o Telegram. Lá dentro vocês procuram Cerco de Jericó, Rádio Shalom, tá? E amanhã tem missa, pessoal, já está lotada. Já temos 300 pessoas, graças a Deus, mas tudo vai ser transmitido. E 10 da noite tem aí a bênção da noite. Eu estou aqui na Capela das Relíquias, em breve vamos estar inaugurando, se Deus quiser. Então vamos lá. A pergunta que surgiu foi com relação à possibilidade de uma pessoa batizada sofrer um ataque espiritual. É diferente de uma pessoa que não foi batizada ainda? Qual a importância do batismo nesse combate? No caso, tu pulou aquela outra da Deus? Como o senhor percebe o combate nesse tempo? Por exemplo, a pandemia, uma manifestação de um combate no nosso meio, uma permissão de Deus? Como é que a gente pode lidar como cristãos com essa realidade? Aí depois tu deixa essa outra pergunta aí, tá? Lembrando, gente, com licença, padre, pessoal, por gentileza, vocês podem ir colocando na caixinha de perguntas aí onde tem a interrogação, tá bom? Inclusive, se você já enviou a pergunta antes e ela não foi respondida ainda, você pode, por gentileza, colocar de novo aí que a gente vai projetar aqui na tela. Então, os cristãos, eles não veem nada com um olhar puramente humano. Os cristãos, desde o começo, Jesus nos ensinou a ler os sinais dos tempos. Jesus diz no Evangelho, quando está a figueira brotando, vocês dizem isso. Quando vê no céu... Aí ele até diz, vocês sabem discernir os sinais para plantar, vai chover, não vai chover, e vocês não sabem discernir as coisas de Deus. Então o cristão, ele não pode viver, o cristão não é um bobo, ele não vive abobalhado. É preciso sempre ver aquilo que Paulo diz aos Romanos. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Então, qualquer acontecimento, seja ele natural, sobrenatural, físico, humano, da própria sociedade em que vivemos, a gente tem que estar sempre atento àquilo que Deus está falando. Porque Deus não fala só na Bíblia. Deus fala também através dos acontecimentos. Por exemplo, diante de uma pandemia, uma coisa é eu dizer, pronto, como principalmente muitos protestantes evangélicos, Deus está castigando a humanidade, tá? É uma visão muito, eu diria, muito simplista das coisas, né? Deus está castigando a humanidade. Não. Existem coisas que trazem consequências, porque Deus dotou o criado com leis. Por exemplo, como é que a gente chama? A gravidade. Não, a lei. Se eu boto uma coisa aqui, tá aqui, ó, lei da gravidade. Ela cai. É a lei da gravidade. Então, se eu for lá para cima de um prédio
e pular de lá, eu vou morrer. É a lei da gravidade. Então, a eletricidade, existem as leis que regem. Os mares, existem leis. Então, quando essas leis elas são feridas pelo próprio homem, nós estamos desmatando, nós estamos entupindo os rios de sujeira, os mares, né? Dizem que em poucos anos vai ter mais lixo dentro do mar do que na terra. Então, isso tudo tem consequências. Como é que eu devo ler a pandemia? Deus lá em cima, com aquele negócio da marionete, segura, vai, morre, escapa, isso aqui. Não é dessa forma. Não é dessa forma. E Jesus nos ensinou isso. Um dia chegaram para ele e disseram, Senhor, o Pilatos lá mandou, não, Herodes mandou matar uns judeus que estavam fazendo um sacrifício. Jesus disse, olha, se vocês não se converterem, vai acontecer pior com vocês. Pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu a torre de Siloé, porque eles eram mais pecadores, se vocês não se converterem, vai acontecer coisas piores. Ou seja, quando tem uma tragédia, eu preciso, como cristão, me perguntar, o que é que Deus quer falar comigo? Por que 100 e tantas mil pessoas morreram e eu não morri? Deus está querendo falar alguma coisa com isso. Não é que Deus providenciou, vamos matar aqui 100 e tantas pessoas, tantas e tantas mil no Brasil, para poder aliviar a face da terra. Não, não é isso. A maioria dos problemas que acontecem, a culpa é nossa. Fomos nós que provocamos o mal. Fomos nós que provocamos o mal. Então, o olhar do cristão é um olhar inteligente, né? O olhar, nada, o cristão não bebe um copo d'água sem dar graças a Deus, por exemplo. Sem ver o valor da água. Então, ele vai estragar a água? Não, ele não vai estragar, ele não pode estragar a água. O cristão tem que estar preocupado com, se eu jogar esse copo aqui na natureza, ele vai ter aí 100 anos para se desfazer. Isso tem consequências. Então, eu não posso jogar o copo no meio da rua, o lixo no meio da rua. Então, tudo isso faz parte de uma vida de santidade. Tudo isso faz parte de uma vida de santidade. Agora, como eu sempre me preocupei nessa pandemia, como é que eu vou sair dela? Eu vou sair melhor ou vou sair pior? Foi uma provação. Eu vou valorizar mais a família, eu vou ter mais cuidado com o tempo, eu vou respeitar mais. Entende? Eu acho que Deus, ele quis mostrar à humanidade, por exemplo, a própria natureza se renovou. Vimos os animais voltando, vimos a limpeza do ar, porque não tinha mais tanto fumaça, tanta coisa. Deus mostrou. Agora a humanidade vai ouvir? Certamente não. Infelizmente, muitos não vão ouvir. E aí é onde está o problema. Vamos a mais um aqui. Vera Barros, sobre o ataque do inimigo na afetividade. A gente já falou um pouco, né, Padre? Você já falou um pouco. Agora não vamos confundir a afetividade com sexualidade, né? A sexualidade é um aspecto da afetividade. Eu acho que às vezes quando a gente fala de afetividade, pensa logo em sexo. E a afetividade é muito mais ampla do que sexualidade. Sexualidade está dentro da afetividade. Mas, por exemplo, amar. Amar. Não estou falando em relação sexual. Amar. Amar a mulher, amar o marido, amar um amigo, uma amiga, amar os pobres, amar. Isso tudo faz parte da afetividade, né? As manifestações de carinho, faz parte o bom humor faz parte da afetividade, o mau humor faz parte da afetividade. Tudo isso está dentro da afetividade, né? Então, às vezes, para o inimigo chegar na sexualidade, ele começa pela afetividade. Por isso que eu falei dos 3 lá. Como ele pode começar pela memória, né? A pessoa começa a se sentir, porque ninguém me ama, na minha família, nunca ninguém quis saber de mim,
eu não valo nada, daqui a pouco ela está deprimida. Ou na afetividade, ela começa a trazer lembranças de imagens, de coisas que ela viveu, e daqui a pouco ela está excitada querendo ter relação sexual, querendo pecar, né? Alguém lembrou aqui que a gente pulou a questão do batismo, né? Perguntaram a respeito das pessoas batizadas e não batizadas nessa luta espiritual. Olha, uma pessoa que não é batizada, coitada, né? Ela está no mato sem cachorro. Porque o batismo, por isso que a Igreja Católica batiza criança. Porque o batismo não é para entrar na igreja no sentido de fazer parte de um clube. Os protestantes, por exemplo, não batizam as crianças. Porque dizem que as crianças têm pecado, porque a criança não tem ainda entendimento para aceitar Jesus, porque a criança não decidiu se vai ficar naquela igreja. Só que o batismo é como uma vacina. É um antídoto ao mal. Por exemplo, os exorcistas dizem que é muito mais difícil expulsar o demônio de um não batizado do que de um batizado, mesmo que o batizado não viva a fé. Mas ele tem dentro dele o antídoto do mal. O não batizado não tem o antídoto do mal. Claro, por misericórdia, Deus, né? Uma vez eu já rezei por um rapaz endemoniado e ele não era batizado. Né? Ele não era batizado. Por misericórdia, Deus agiu, porque ele é uma criatura dele. Mas a pessoa não é filha de Deus, a pessoa não está em estado de graça. Ou seja, ela está indo, é um mercado aberto. Qualquer um entra. Qualquer um entra. Tem mais uma pergunta aqui. Luciana Mello, como lidar com crianças que percebemos que podem estar com lutas pelos passados dos pais? Com lutas? Pelos passados dos pais. Eu acho que há muita questão de hereditariedade, oração pela árvore genealógica. Eu acho que ela quis falar algo nesse sentido. Primeiro, nesse campo, é importante a gente dizer o seguinte: cada pessoa é responsável pelo seu pecado. Não existe a questão de que eu vou pagar o pecado do meu pai. Não. O pecado é pessoal. A ofensa a Deus é pessoal. Agora, o que acontece nesse assunto é que, quando eu abro a porta para o pecado, por exemplo, se eu fumo, né? Eu fumo. E a mãe é grávida, está fumando, o pai está fumando, aquele ambiente está impregnado de cigarro. É óbvio que, pelo exemplo e pelo contato da criança com aquele ambiente de fumantes, ele vai se tornar o próximo fumante. Né? A questão da maldição está muito ligado a questões espirituais. Por exemplo, se os pais consagram aquela criança ao demônio, a uma entidade, né? Usa, inclusive, da criança para pedir alguma coisa e oferta a criança a uma entidade do mal, aí sim. Agora, existe a questão também da hereditariedade psíquica, a hereditariedade física. Isso aí hoje não é surpresa quando você vai no médico, o médico pergunta: você está assistindo o quê? Eu estou com a pressão alta. Na sua família tem pessoas com problemas cardíacos? Seu pai, sua mãe, sua avó, diabetes? Porque se sabe que existem doenças hereditárias. Então, hereditariedade física, hereditariedade psíquica, certas doenças que podem passar de geração em geração, esquizofrenia e outros problemas de cabeça mesmo, e hereditariedade espiritual.
Existe hereditariedade espiritual? Existe. A criança pode sofrer por causa de um problema espiritual familiar? Pode sim, com certeza. Essa daí já foi, né? Foi. Tá aparecendo o que aí? Como diz, agora mudou. Como, a outra era da afetividade, a gente já tinha respondido. Agora está aparecendo como discernir. Olha, como discernir se o mal-estar, é isso que ela está dizendo. O mal-estar opressivo é sinal da presença do mal ou mal-estar físico humano, meramente? Não, quando eu falei de opressão, tentação, obsessão, opressão, semi-possessão e possessão diabólica, eu falei tudo do campo espiritual. É óbvio que se uma pessoa está cansada, teve um dia terrível de trabalho, de preocupação, mas eu não chamaria isso de opressão. Às vezes a gente diz assim, eu não aguento mais, estou oprimido com a minha sogra, estou oprimida pelo meu marido, estou oprimido pela minha esposa, estou oprimido, mas é uma forma de dizer. Pode também existir um tipo de opressão mesmo, digamos, pessoas muito dominadoras, né, que controlam a vida do outro e oprime, né, e tal, certas pessoas pegajosas, amizades onde o outro tenta dominar, então isso pode ser uma espécie de opressão. Agora, a opressão maligna é outra coisa, né? E é sobrenatural, é diferente. Por exemplo, se eu estou cansado, eu tomo um banho, eu fico bom. O oprimido do maligno, você pode tomar banho, você pode estar no ar-condicionado, você pode estar onde tiver, mas a opressão está lá, continua, não muda. Né? Eu acho que acabou respondendo também a Maria, que dizia, padre, como identifica o excesso de cansaço se vem de alguma ação do mal, né? Eu acho que o padre deu alguma luz aí a respeito disso. São muitas perguntas, viu, padre? Eu acho que... Aí vem o discernimento dos espíritos. Eu posso dizer assim, o que é que está acontecendo comigo? Eu estou para baixo, é o quê? Eu passei a noite sem dormir. Óbvio que você vai estar cansado no outro dia. Eu não me alimentei bem. Óbvio. Eu perdi alguém querido. Óbvio. O maligno, esse tipo de opressão, sempre é inesperado, rápido e provoca uma falta de paz muito grande. Porque alguém pode estar profundamente cansado ou estar em paz, estar feliz, estar bem. Eu estou cansado, mas nós da comunidade de vida, né? A gente chega em casa depois de um dia, né? Cansado. Eu hoje tive um dia muito cheio, mas estou muito feliz. Estou feliz. Eu estou muito feliz. Não estou oprimido. A opressão maligna causa falta de paz, gera inquietação dentro da pessoa. Padre, são 9h15. Desde já quero agradecer pelo senhor estar conosco. Né? O padre está com a gente desde 8h10. Nós ainda temos aqui, pelo menos ao meu campo de vista, nós temos mais de 15 perguntas na caixa. Então, eu não sei se vai ser possível ainda. A gente pode colocar... Vamos fazendo um ping-pong, né? Vamos lá, o ping-pong. Vamos aqui. Você lê a pergunta e eu respondo rápido. Iranice Ferreira, padre, tem os pensamentos negativos, o que fazer? Renunciar, se é de ordem espiritual. Se é de ordem psicológica, tem que ter ajuda médica, inclusive. Existem certos pensamentos negativos que são obsessões psicológicas que precisam, às vezes, até de remédio, de ajuda. Né? Se é uma coisa maligna, eu renuncio em nome de Jesus, reza e pula fora. Outra pergunta. O Marques Clau, como o senhor vê, padre, o ato cometido contra a Igreja de Cruz na noite de ontem? É roubo, digamos assim, é a realidade do nosso mundo. Né? Digamos assim,
Tem uma ação demoníaca nisso tudo? Com certeza. Quem fez isso? Pessoas que estão comprometidas com o diabo. Não há dúvida disso. Agora, é uma humanidade que perdeu o controle do respeito, do amor a Deus, que não respeita mais nada, tanto faz entrar no mercado como entrar na igreja. Por trás tem o maligno, tem, mas tem a maldade humana também. Tem a falta de respeito, de civilidade, de tudo. Jesus já dizia, né? Nesse mundo os ladrões roubam, as traças corroem, né? Para juntarmos tesouros no céu. A Vera Barros, que perguntou sobre afetividade, ela já corrigiu aqui dizendo que queria falar sobre sexualidade mesmo, mas o senhor cantou a pedra. Temos mais um aqui. Como faço para escutar a voz de Deus no barulho do mundo? Combate para escutar a voz de Deus, padre. Ah, Pablo, aí você tem que se retirar. É por isso que a gente dá tanto valor aos retiros. Na comunidade Shalom nós temos a reciclagem 10 dias de retiro, uma vez por mês comunidade de vida, comunidade de aliança de 3 em 3 meses um retiro. É preciso, assim, a alma da gente precisa desse silêncio. De vez em quando dá uma saída, tira um dia para poder você parar, para rezar mais, fazer um retiro, meditar, ler, procurar um ambiente mais calmo. A humanidade de hoje está perturbada por causa de tanto barulho. Desligar celular, desligar essas tantas informações que chegam muito rápido na gente. Quando vai voltar as missas de quinta? Já voltaram. Amanhã tem missa de quinta presencial, só que tem que se inscrever. Amanhã já está, pelo que eu vi, já está lotada, né? O poder do perdão. O poder do perdão é imenso. O perdão é divino. Quem perdoa age como Deus age. Existe pecado em colaborar com a contaminação do meio ambiente, ainda que seja indiretamente? Com certeza, com certeza. Inclusive o Papa Francisco, na última encíclica, né, o Laudato Si, ele fala sobre a responsabilidade que temos com a natureza. A natureza é a nossa casa. Se eu começar a jogar dentro de casa resto de comida no chão, lata velha, papéis, não varrer, não der descarga, o que é que vai acontecer? Então, imagine isso no mundo. Entende? No mundo. Então... O maligno pode se manifestar através de problemas com ansiedade? Sim, com certeza. Ansiedade, medo excessivo, pavor. Agora, aí ele vai inocular isso tudo dentro da psique da pessoa. Por isso que é uma linha muito tênue para o padre fazer um discernimento. Se aquilo é do demônio, aquilo é falta, por exemplo, de uma serotonina, né? Às vezes não é demônio, é falta da serotonina. Tem que tomar um remédio para repor a substância que está faltando. Esgotar as causas naturais é muito importante, né? Tem outra aí, né? O mau uso, tu pulou uma. É o mau uso da liberdade. É considerada, no caso, pode ser considerada a maior causa dos males do mundo? Porque tudo se dá no livre-arbítrio, né? Deus respeita o livre-arbítrio do homem. Deus respeita essa decisão do homem de fazer o que ele quer. Então, se eu uso mal essa liberdade, esse livre-arbítrio, eu termino ferindo Deus, os homens e a mim mesmo. Teve uma pergunta aí que passou, o que é que eu faço com a minha tia macumbeira? Evangeliza, ama, né? Ananias, ame sua tia, né? A gente só toma banho de cuia enquanto não encontra um chuveiro. Mostre para ela Cristo, mostre para ela o amor de Deus. Não vá combatê-la, né? Mas fale do poder de Cristo, do amor de Cristo, de como é bom ser cristão, que ela vai terminar lhe seguindo.
Como fazer para enfrentar o medo do demônio? Olha, o medo é psicológico. Eu já tive medo do demônio. Digamos assim, do demônio no sentido de manifestação, né? Normalmente, quem lida com o Ministério de Cura lida com essa questão do medo. É uma coisa sobrenatural, você não sabe, né, como vai fazer. Então, esse medo existe. Inclusive, os exorcistas falam de um medo congelante que eles experimentam quando estão fazendo o exorcismo. Porém, como o medo psicológico só se vence quando se enfrenta, a mesma coisa vale para o demônio. Você só vai vencê-lo quando você enfrentá-lo. Depressão tem cura, pá? Depressão tem cura. Claro, quando você usa a palavra depressão, você aqui vai pensar num leque de depressão. Existe depressão, digamos assim, de cunho biológico, né? Pessoas que, como eu falei, por falta da serotonina, a pessoa tem ansiedade, aí desencadeia outros problemas. Então, biologicamente, existem pessoas que trazem, inclusive, hereditariamente, esse problema. Existe uma depressão que é ocasionada, por exemplo, pela morte de uma pessoa amiga, de um familiar, circunstancial. Existe uma depressão espiritual maligna, que pode acontecer, uma depressão, por exemplo, Saul na Bíblia, ele tinha uma depressão maligna, e ele só ficava bom quando Davi tocava na harpa, e ele era curado daquela tristeza quando Davi tocava. Era um espírito do mal que agia causando. Então, pode ter uma origem também maligna. Tem cura? Tem. Agora, normalmente, quem tem depressões mais profundas precisa ter um cuidado muito grande. Porque o que acontece é que a pessoa, às vezes, ela vai, toma o remédio, faz o tratamento, fica boa, e aí abandona o tratamento. E o problema volta, porque o próprio remédio não pode ser deixado sem o desmame que é necessário. Padre, se um casal peca junto, significa que o relacionamento deles não é da vontade de Deus? Veja entender. Ela está pensando aí no namorado, né? Um casal de namorado. Tem um ato de conjugal, uma relação sexual, e aquilo significa que não é da vontade de Deus? Não, significa que vocês precisam, digamos assim, amar mais a Deus e que vocês estão estragando o dom antes do tempo. Né? Está perdendo a oportunidade de conhecer outros aspectos da vida da pessoa. E pode frustrar a vontade de Deus, principalmente porque o homem, o ser humano masculino, o macho, ele não gosta de mulher que se entrega. Quando a mulher se entrega, normalmente, na cabeça dele, ela perdeu muito o seu valor. Então, pode até, inclusive, comprometer o plano de Deus, que seria um casal feliz, mas tirar a manga do pé antes dela amadurecer. O pessoal Quais tá os sinais? Quais sinais de malefícios? Ai, ai, são muitos sinais do malefício. Primeiro, uma inesperada aversão às coisas de Deus. É o primeiro sinal. A pessoa que gostava de rezar, a pessoa que gostava, que tinha um terço, uma medalha, ela começa a ter aversão. Ela não consegue mais estar bem na igreja, na missa, ela começa a passar mal. Então, o primeiro sinal de um mal é esse. Segundo, o ódio. Né? Ela começa a manifestar raiva, irritação. Né? Depois, agressividade também, são sinais do malefício. Perda de interesse por aquilo, por exemplo, o casal, ele amava a mulher, mas aí, a partir daquilo ali, de repente, o marido não quer mais saber,
né, da mulher, tomar abuso da mulher. São vários os sinais, depende muito do caso em si. A busca por droga, de repente, a pessoa que não gostava começa a ir festa, começa a beber, muda completamente do que era antes, abandona a igreja. São sinais de malefício. A saúde, a doença, de repente começa a ficar doente, vai no médico, o médico faz exame, não descobre, passa remédio, não cura, faz exame, não tem nada. São sinais de malefício. Padre Antônio, é o seguinte, nós resolvemos fazer o ping-pong das 15, mas chegaram mais umas 20, então eu acho que é o caso da gente, com certeza o Padre Antônio vai marcar uma live aí no Instagram. Agora, de antemão, o senhor vai fazer também esse lembrete, mas Padre Antônio está sempre no momento de reflexão diário, na Bênção da Noite, às 22 horas, ele citou aqui também no Com Shalom e na Rádio Shalom Oficial, pelo YouTube. O Padre Antônio que está na Santa Missa todas as quintas-feiras também. Aqui em Fortaleza, o Shalom da Paz, quem está fora também pode acompanhar pelo YouTube do Com Shalom e do Rádio Shalom Oficial. Enfim, Padre, nós vamos nos despedir agora para salvar essa segunda parte da live, né? Padre Antônio foi muito generoso conosco. E eu queria que o senhor dissesse suas últimas mensagens aí. O Diego, uma coisa que todas essas perguntas possuem respostas. A igreja tem resposta para todas as nossas perguntas. A igreja, ela é mestra. Ela tem respostas para tudo. Porém, qual é o grande problema? É que nós não estudamos. Por exemplo, ontem eu ganhei esse livro, Batalha Espiritual. Eu vou começar a ler. É um livro católico sobre batalha espiritual. Eu tenho que ler. Ganhei esse Teologia da Perfeição. Aí eu vou pegando os assuntos, né, que me interessam e tal, os documentos da igreja, a Bíblia, o catecismo. Então, eu diria a todos que querem aprender, primeiro, a Bíblia. Segundo, o catecismo da Igreja Católica. E depois, os bons livros de espiritualidade. Existe, graças a Deus, por exemplo, se tem uma coisa que eu amo, é ganhar livro. Eu estou sempre lendo, eu gosto de ler. Eu gosto de pesquisar, eu gosto de ir atrás, porque a gente não sabe de tudo. Né? A gente vai aprendendo, eu não sei de tudo. Cada coisa que eu aprendo, vai ficando na minha cabeça. E Pedro tem uma apóstolo São Pedro, na primeira carta, diz assim: estais sempre dispostos a dar a razão da vossa esperança aos outros. Ou seja, vocês têm que estar sempre preparados a responder. Agora, como é que eu vou responder se eu não estudo? Se eu não leio? E não há desculpa. Um livro desse você tem em PDF, aqui, ó. São 108 páginas. O Papa mandou isso para a gente. Gratuito na internet. O catecismo você pode baixar um aplicativo. A pessoa que perguntou lá no início sobre a liturgia das horas, você pode ter o Católico Orante, o iLiturgia, né? Que são aplicativos que trazem para você rezar a oração da igreja. Mas comecemos pelo catecismo. Porque o grande problema nosso é que a gente não sabe das coisas, a gente não lê. Olha, quando eu entro numa livraria, eu vou logo atrás da parte. Existe muita coisa boa cristã, muita coisa boa que a gente pode estudar, que a gente pode ler, que a gente pode aprender, que a gente pode, né, ter. Não quer dizer que você vai ficar... Mas todo dia lê um pouquinho, pega o catecismo. Hoje eu quero aprender sobre oração. Tá lá, vai lá ler sobre oração. Eu queria ler sobre o que é amar a Deus sobre todas as coisas. Pega o catecismo, lê o amar. Aí ele vai lá, vai mostrar os versículos da Bíblia. Você vai atrás. Entende? Então, é preciso também a gente estudar um pouco. E a gente vê numa live dessa o quanto é importante. Talvez eu tenha uma ideia.
Quem sabe a gente pode fazer, né, Diego? Eu e você, de vez em quando, uma live para poder fazer esses momentos, assim, ó. Tivemos aí quase 300 pessoas, né? Se vê as que entraram e saíram, de alguma forma, algo ficou, depois vai ficar aí gravado, né? A gente Vai. pega lá no Story, Não, vai do ficar no Instagram, feed. no Story, Vai ficar no feed. No no feed. IGTV e no feed No do GTV. Contalão. Vai Então, ficar pronto. salvo as duas partes. Vocês podem estudar mais. O conselho que eu daria é essa: vamos conhecer mais a nossa fé, o que é uma missa, o que é um sacramento, o que são os dons. Vamos aprender mais. Por isso que a bênção da noite está aí para isso. Toda noite é uma aula. 10 horas vai começar lá no Rádio Shalom oficial e no Conchalom. Tem bênção da noite. Recomendo. Viu? 10 horas, a gente se encontra lá. Padre, muito obrigado. Eu quero lembrar a todos que aqueles que querem ainda assistir a pregação, a palavra... Derruba aí a pergunta. Oi? Derruba a pergunta que está aí no... Ainda está aparecendo? Está aparecendo. Rapaz... Não, não é os comentários, não. A pergunta da tajazinha que está aí. A pergunta eu tirei aqui. Como fazer para enfrentar o medo do demônio? Ainda está aí. Ela não está saindo, não. Eu já ativei aqui para derrubar ela, mas não está dando resposta. Mas, enfim. A Stephanie Cartacho. Um abraço, Stephanie, que perguntou sobre o poder do perdão. A Stephanie é uma grande psicóloga e ela trabalha lá com o método da ADI, abordagem direta do inconsciente, e o perdão é importantíssimo, né? Sem o perdão não se consegue. Lembrando, gente, olha, você pode se inscrever no congressoshalom.com para assinar o pacote On Demand. Lá você pode assistir todos os workshops, inclusive o workshop do Padre Antônio sobre luta, vigilância e discernimento. Já a Tati já deixou o teu Instagram aí, viu, Padre? @Padre Antônio Furtado, para quem quiser te seguir, que é exatamente quem está com quem é o Instagram pelo qual ele está participando dessa live. E é isso. A gente espera te encontrar, Padre. Amanhã nós vamos ter mais live do Congresso Shalom. Vamos ter ainda... Quem foi segunda? Não foi segunda, foi ontem, terça-feira. Foi Dom José Antônio. Dom José. Eu hoje... Amanhã, quem é? Padre. Alô? Caio, amanhã quem é? Amanhã? Amy Nogueira, nossa cofundadora da comunidade Shalom, que inclusive estava participando da live hoje, estava aí comentando sempre. E na sexta-feira, o fundador da comunidade Shalom, Moisés Azevedo. Então nós tivemos Dom José A Emi Antônio... estava na live aqui? Estava e te saudou várias vezes, Padre. Inclusive eu quero Meu saudar Deus, aqui... se eu soubesse, eu tinha corrido. Ela está desde o começo, comentando. Ô, Emi, me perdoe, que né, eu sou apenas um... Emi Nogueira estava no meio de nós. Emi Nogueira estará na live amanhã, 10 de setembro, aqui no Conchalon, iniciando às 8 da noite, sexta-feira. A live será com o Moisés Azevedo, fundador da comunidade Shalom. Foi uma alegria estar com vocês. Tira a caixa de pergunta, tá? Que estão pedindo. Eu já tirei aqui, mas eu acho que não funcionou. Eu não sei mais o que fazer, não. Eu acho que agora é a hora da gente salvar mesmo. Deus abençoe a todos, que o Senhor vos guarde e proteja, que seu Espírito Santo nos dê uma noite de sono tranquila, uma graça especial de paz, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Obrigado, Diego. Amanhã tem missa. 10 da noite, o pessoal pode seguir aí a bênção da noite. Um abraço. Um abraço. Até mais, gente. Shalom. Shalom.